Enlil, esquecendo a dialise por um segundo, se um pequeno empresário não adotar nenhuma ferramenta amanhã, qual é uma coisa que ele pode mudar hoje na forma como ele atende e vende, né, pelo WhatsApp? Bom, sim. Se você esquecer completamente a dealism e fingir que nós nem existimos, eu ainda diria que existe uma mudança que você pode fazer hoje mesmo. E ela é gratuita. Se você está pensando em um problema difícil do seu negócio ou em algo que ainda não conseguiu resolver, eu daria um exemplo simples. Comece medindo o seu tempo de resposta. Na China e até mesmo nos Estados Unidos, as plataformas de e-commerce monitoram constantemente o tempo de resposta dos vendedores. Na China, por exemplo, o padrão costuma ser inferior a 30 segundos. Existe até uma métrica que mede a porcentagem de mensagens respondidas dentro desse prazo. Normalmente, os melhores vendedores mantêm algo próximo de 99%. Ou seja, 99% das conversas recebem uma resposta em menos de 30 segundos. Mas imagino que isso seja completamente diferente no Brasil. E provavelmente em grande parte do mundo também. Pense nisso por um momento. A maioria dos empresários não faz ideia de qual é o seu tempo médio de resposta no WhatsApp. Muitas vezes ele é de 4, 5 ou 6 horas. Às vezes até mais. E o mais curioso é que quase ninguém para analisar esse número. Então eu sugiro uma regra muito simples. Todos os dias, toda nova mensagem recebida deve receber uma resposta humana em até 5 minutos. Mesmo que seja apenas para dizer: "Olá, vou lhe enviar os detalhes em instantes." Ou: "Oi, recebi sua mensagem e já vou responder." Isso já é suficiente. É simples, rápido e extremamente poderoso. Porque existe uma coisa que eu aprendi. O hábito de responder rapidamente pode superar concorrentes que têm preços melhores do que os seus. Eu realmente acredito nisso. A velocidade de resposta é uma das vantagens competitivas mais baratas e mais subestimadas que uma pequena empresa pode ter. E quase ninguém a utiliza. Agora, é claro, se você usar uma solução como a nossa, essa velocidade pode se tornar automática e funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não precisa ficar preso ao celular o tempo todo, mas o princípio continua válido, mesmo que você nunca use a nossa ferramenta. Por isso, eu diria que esse é o melhor ponto para começar. Se eu pudesse deixar apenas uma dica, seria essa. Ótimo! E muito bem, na China, Liu, o social commerce se tornou algo que aqui no Ocidente a gente ainda nem consegue imaginar. Daqui a 3 anos, mais ou menos, o que o pequeno negócio brasileiro vai estar fazendo que hoje ainda parece ficção científica para nós? Bom, é realmente difícil dizer com certeza, mas eu consigo imaginar alguns cenários. Primeiro, eu nunca imaginei que na China, o social commerce chegaria a movimentar trilhões de dólares em volume bruto de mercadorias ou GMV por ano. Sinceramente, eu nunca pensei que isso aconteceria. São números impressionantes. Por isso, também é difícil prever exatamente o que acontecerá no Brasil, especialmente considerando o enorme ecossistema do WhatsApp e a evolução das ferramentas de inteligência artificial. Mas deixe-me primeiro pintar um quadro do que acontece hoje na China. Muitas pessoas não conseguem imaginar que, por lá, um cliente pode assistir a um vídeo, iniciar uma conversa e realizar um pagamento sem sair da mesma experiência. Tudo acontece em um único fluxo. E isso já é realidade. Está acontecendo neste exato momento. Além disso, uma parte enorme dessas conversas já é conduzida por inteligências artificiais, nas quais os comerciantes confiam plenamente. Nós já vemos pessoas utilizando IA para interagir com humanos durante transmissões ao vivo, respondendo comentários em tempo real, como acontece em podcasts ou lives. E claro, nas conversas privadas isso também já está acontecendo. Quando penso no Brasil daqui a 3 anos, acredito que os pequenos empresários terão uma equipe de IA. E eu digo uma equipe, não apenas um funcionário de IA. Uma equipe inteira. E isso será algo absolutamente normal. Não estou falando de um simples chatbot. Estou falando de um agente comercial que conhece o negócio profundamente, que entende seus produtos, seus serviços e sua forma de trabalhar, que conversa com clientes pelo WhatsApp, Instagram e qualquer outro canal utilizado pela empresa, que negocia 24 horas por dia, 7 dias por semana, que faz acompanhamento automaticamente,
sem que ninguém precise pedir. Ele próprio acompanha as oportunidades. Ele mesmo retorna para aquele cliente que disse: "Vou pensar e depois te aviso." 7 dias depois, ou até 15 dias depois, o agente entra em contato novamente de forma automática. E todas as manhãs, ele apresenta ao empresário um resumo. Aqui está o que eu fiz hoje. Aqui estão as oportunidades que acompanhei. Aqui estão os clientes que estão próximos de fechar negócio. Nesse cenário, o trabalho do empreendedor muda completamente. Ele deixa de fazer todas as vendas pessoalmente. Passa a atuar como treinador e gestor de um vendedor incansável. Um vendedor que nunca dorme, nunca tem um dia ruim, nunca pede demissão, nunca se aposenta, nunca esquece de fazer um follow-up e nunca deixa uma oportunidade esfriar. Aquilo que hoje parece ficção científica, seu negócio fechando vendas enquanto você está dormindo, daqui a 3 anos, provavelmente não será visto como algo extraordinário. Não será magia, será apenas uma terça-feira comum, algo totalmente normal. E, Leo, para quem ainda enxerga a inteligência artificial como algo distante ou até mesmo complicado, qual que é o seu conselho? O que acontece com quem espera demais? Acho que o meu conselho é: não tente simplesmente adotar IA. Sinceramente, esqueça essas grandes frases e conceitos genéricos. É algo amplo demais, abstrato demais. E muitas vezes isso acaba confundindo as pessoas. Em vez disso, escolha um único problema real e doloroso do seu negócio. Apenas um. E então use a IA para resolver esse problema. Eu acredito que a melhor forma de enxergar a IA é não como um software, mas como um funcionário. Uma pessoa real, uma nova contratação para a sua equipe. Quando você contrata alguém, você senta com essa pessoa e explica como funciona o negócio. Conta os detalhes, explica os processos, mostra as dúvidas mais comuns dos clientes, ensina o que é importante. Com a IA, deveria ser a mesma coisa. Você conversa com ela, explica seu negócio, compartilha contexto e depois confia que esse novo colaborador é inteligente. Porque ele aprende rápido, trabalha duro e tem um potencial enorme para executar tarefas quando recebe orientações claras e completas. Por isso, acredito que a primeira adaptação que as pessoas precisam fazer não é tecnológica. É uma mudança de relacionamento com a IA. Parar de vê-la como uma ferramenta e começar a vê-la como um membro da equipe. A segunda coisa que a maioria das pessoas não faz é confiar de verdade. Elas testam a IA superficialmente, mas não investem tempo para treiná-la. Pense da seguinte forma: você tem um funcionário extremamente inteligente, trabalhador e com potencial praticamente ilimitado, sentado ao seu lado, pronto para ajudar. As pessoas que obtêm os melhores resultados são aquelas que treinam sua IA da mesma forma que treinariam um integrante real da equipe. São essas pessoas que acabam sendo surpreendidas, porque muitas vezes a IA começa a fazer coisas que elas nem sequer haviam pensado em pedir. Ela encontra soluções, sugere melhorias e identifica oportunidades que não estavam no radar inicialmente. Sobre esperar ou não para começar, eu não quero fazer marketing do medo. Não quero gerar ansiedade desnecessária. Também não vou ficar aqui tentando assustar ninguém. Mas posso compartilhar algo que estou observando tanto na China, quanto no Vale do Silício e na América do Norte. A diferença entre as empresas que começaram a usar essas ferramentas cedo e aquelas que decidiram esperar está crescendo rapidamente. Essa distância está se ampliando, e acredito que a IA vai acelerar ainda mais essa diferença entre quem aprende a utilizá-la e quem permanece de fora. Por isso, a melhor forma de começar não é pensar em tecnologia, é pensar em pessoas. Trate a IA como trataria um novo colaborador. Ensine, interaja, dê contexto, construa confiança e permita que ela ajude você a expandir o seu negócio. Muito bem, uma verdadeira aula de negócios aqui com Leo Huan, CEO e founder da Dialism. Leo, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, e eu queria que você falasse aqui com a turma, para quem quiser conhecer a Dialism e testar, por onde deve começar? A maneira mais fácil, de longe, é simplesmente testar no seu próprio negócio. Então vá para dealism.ai, dealism.ai, e você pode conectar ao seu site, e basicamente ele se constrói sozinho em cerca de 90 segundos.
Apenas 90 segundos. Então você realmente consegue vê-lo trabalhando com seus clientes reais, antes mesmo de precisar decidir qualquer coisa, e você vê ele funcionando muito rápido. Então, sinceramente, toda a coisa é muito simples. Você dá acesso a ele. Você dá ao produto acesso a canais como WhatsApp e Instagram, e ele aponta para a página dos seus produtos, ou para o site da sua empresa. E então você fala com a Deal Onça. O que é a Deal Onça? Aqui está a Deal Onça. Eu acho que é uma onça, certo? É um leopardo do Brasil. Nós a chamamos de Deal Onça. A Deal Onça é a sua diretora de vendas. Sim. Então você literalmente diz a Deal Onça qualquer demanda que tenha. A Deal Onça é a diretora comercial dentro do nosso produto. Sim. E qualquer necessidade que você tenha relacionada ao que vende, quais são os seus produtos, quais são as suas necessidades e o que você quer fazer, é só isso. E em menos de 90 segundos, você sai com um vendedor de primeira linha trabalhando para você. A Deal Onça vai designar um conjunto de agentes de alto nível para você, ou você verá um grupo de vendedores de primeira categoria, de primeira linha, trabalhando no seu caso. E você não precisa dar um salto de fé. Você pode testar primeiro. Pode colocá-los à prova no seu próprio contexto. Faça algumas perguntas reais. Finja ser um cliente. Atue como seus próprios clientes. Faça perguntas para esses agentes de vendas e veja como eles lidam com as situações. Então, para a audiência que está nos assistindo, fico muito feliz em oferecer um bônus extra. Vamos dar 100 créditos adicionais para que vocês possam experimentar e testar o nosso produto. Vamos colocar mais detalhes e informações na descrição do episódio.